conseguem me dizer o que essas fotos têm em comum? Essa é a seleção brasileira de vôlei feminina. Aqui a seleção brasileira de vôlei masculina. Seleção brasileira de futebol masculina. E aqui a seleção brasileira de futebol feminina. Se vocês pararem para reparar bem, essa última foto é a única que tem mulheres compondo a comissão técnica. E mesmo assim, elas estão em menor número do que os homens, mesmo sendo um time feminino. Aqui nós temos mais uma comissão técnica, mas por sua vez da seleção brasileira de futsal masculina, que inclusive ganhou o último título mundial no ano passado, mas mais uma vez composta apenas por homens. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha parado para observar isso, e eu só comecei a reparar quando eu comecei a trabalhar com esporte. E isso começou a me incomodar. Foi até então que eu, conversando com um amigo meu, algumas semanas atrás, que também trabalha com esporte, que eu perguntei: por que você acha que não tem muitas mulheres trabalhando nessa área? Principalmente em alguns cargos mais específicos, como treinadora, preparadora física, auxiliar técnica, por exemplo. E a resposta dele foi: não tem muitas mulheres para contratar, né, para essas posições. E eu fiquei pensando, será que esse é realmente o problema? Olimpíadas, o maior evento esportivo do mundo, teve sua primeira edição em 1896. Mas as mulheres puderam participar só a partir da segunda edição. E elas estavam em muito menor número do que os homens. Eram 22 mulheres e 975 homens. E mesmo assim, elas puderam participar apenas de algumas modalidades esportivas consideradas mais delicadas, com menos contato físico, como golfe e tênis, por exemplo. Do futebol, elas puderam participar a partir de 1986. Mas foi só a partir de 1991 que o Comitê Olímpico Internacional determinou como obrigatoriedade todas as modalidades esportivas terem participação de mulheres. Falando de futebol, nosso esporte cartão de visitas, né, do nosso país, a partir de 2019, a CBF, junto à Conmebol, determinou que todos os times de Série A deveriam ter como obrigação um time feminino também, para estimular o esporte nessa categoria. Mas eu fico pensando, será que se não fosse uma obrigatoriedade, todos esses times teriam um time feminino também? E mesmo tendo um time feminino, eles investem a mesma coisa no time feminino do que no time masculino? Parem para pensar nas transmissões de jogos. Vocês veem muitas transmissões de jogos na televisão, jogos femininos? Vocês se pegam assistindo jogos femininos com tanta frequência como vocês assistem os masculinos? Vou mostrar alguns dados para vocês. Essas duas mulheres são duas jogadoras de futebol norte-americanas e foram as jogadoras mais bem pagas de 2022. Mesmo assim, elas ganharam 22 vezes menos do que o jogador mais bem pago daquele ano, que foi o Cristiano Ronaldo. Segundo a Forbes, juntas, as 15 jogadoras de futebol mais bem pagas da Copa do Mundo de 2023 não ganharam nem um terço do que os 3 jogadores mais bem pagos ganharam individualmente, que foram Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé. Sabe a Marta? Nossa melhor jogadora? Eleita, inclusive, a melhor jogadora por 6 vezes pela FIFA, a melhor jogadora do mundo.
ela ganha menos de 1% do salário do Neymar. Eu acho que ele nunca ganhou, né, gente? Ah, tá. E o prêmio da Copa do Mundo Feminina, mesmo tendo um reajuste ano passado, é 3 vezes menor do que da Copa do Mundo Masculina. Dentre os 10 atletas mais bem pagos do mundo, não existe nenhuma mulher. E essa falta de investimento no esporte feminino, ela traz problemas como infraestrutura para essas atletas treinarem, verba para essas atletas viajarem para disputar campeonatos, para contratar mais olheiros para procurar atletas em locais mais carentes, e até ajuda de custo para essas atletas mais carentes terem como largar outro tipo de emprego para se dedicar ao esporte. Isso vai virando uma grande bola de neve. A maioria das atletas não conseguem se profissionalizar e o esporte feminino fica ainda mais desvalorizado. Nessa foto aqui, por exemplo, ela mostra a precariedade do ônibus que a Conmebol cedeu para as jogadoras do Corinthians do ano passado irem disputar a final da Libertadores no Paraguai. As quartas de final da Libertadores no Paraguai. E essa disparidade de gêneros acontece nas comissões técnicas também, como eu mostrei para vocês anteriormente. Uma pesquisa feita pela Unicamp, por exemplo, entre 2013 e 2019, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, 86% dos cargos eram ocupados por homens. E a maioria dos cargos ocupados por mulheres eram cargos de gestão. Aqui, eu fazia parte de uma comissão técnica, também majoritariamente composta por homens, e por muitas vezes eu viajei com uma delegação, até com mais de 70 pessoas, em que eu era a única mulher. Ah, e a mulher também tem outra desvantagem, a maternidade. Essa mulher aqui, por exemplo, a Allyson Felix, é a maior atleta de atletismo do mundo, a maior medalhista de atletismo do mundo. Quando ela decidiu ser mãe, a Nike simplesmente decidiu diminuir o patrocínio dela em menos 70%. E quando ela decidiu compartilhar isso com o mundo, é claro que ela perdeu o patrocínio. Hoje em dia, ela faz parte do Comitê Olímpico Internacional e ela luta pelo direito das mulheres e mães no esporte. Mas vamos dizer que a gente teve algumas melhorias nesse âmbito com o passar do tempo. Nas Olimpíadas de 2024, por exemplo, do ano passado, foi o primeiro evento olímpico em que a gente teve igualdade de gêneros, ou seja, a gente teve o mesmo número de atletas homens e de atletas mulheres. E foi a primeira vez que a equipe do Brasil tinha mais mulheres do que homens. Isso também se viu nas nossas medalhas. A gente ganhou muito mais medalhas vindas de mulheres. E quem vocês acham que foi o nosso maior medalhista? Aliás, quem é o maior medalhista brasileiro até hoje? Rebeca Andrade. Ela mesma. Vocês sabem o que essa mulher negra de periferia, o que ela representa para o esporte, para a ginástica artística, para o Brasil e para as mulheres? Essas são meninas que treinam ginástica artística no Flamengo, assistindo e torcendo para a Rebeca no final das Olimpíadas. E importante falar, das 425 vagas oferecidas pela prefeitura no ginásio Bonifácio Cardoso, que foi o ginásio que revelou a Rebeca, elas se esgotaram em menos de um dia. A busca por ginástica artística triplicou depois que a Rebeca começou a aparecer mais na TV. E é isso que ela representa, inspiração. E apesar de tudo isso que ela representa, de toda essa atleta que ela é,
muitas pessoas ainda preferem evidenciar uma rivalidade feminina. Uma rivalidade feminina que muitas vezes foi criada e exaltada pela mídia. E como essas atletas nos respondem quanto a isso? Dessa forma, com sororidade, respeito, apoio. Todas elas sabem o quão difícil foi estar ali. E por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque por muito tempo foi dado às mulheres um papel de inferioridade, de fraqueza, de fragilidade. E que isso não combinava com a agressividade, com a capacidade física e mental e força que o esporte ele necessita. Mas isso já foi provado o contrário. Então eu volto na pergunta que eu fiz para o meu amigo. Será que não tem mulheres mesmo para trabalhar no esporte? E se não tem mulheres, será que não é por falta de incentivo, por preconceito, por falta de um salário justo? Ou simplesmente não acharem que elas são capazes? Tá, mas como você pode ajudar a melhorar esse cenário? Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, sigam essas mulheres nas redes sociais. Não segue só o Neymar e o Cristiano Ronaldo, não, gente. Essas mulheres precisam de visibilidade, elas precisam mostrar o trabalho delas, até para conseguir mais patrocínio. Segundo, assista, torça, compartilhe. Não mude de canal só porque tem uma mulher narrando o seu jogo. Não faça piadas machistas porque tem mulheres na arbitragem ou porque tem mulher jornalista comentando esporte na televisão. E, por fim, fale disso com as pessoas, fale disso com seus amigos, com a sua família, com adolescentes, com crianças. Mostrem mulheres nessas posições. Normalize mulheres estando em lugares que, por muito tempo, foram ocupados só por homens. Quanto mais as mulheres veem mulheres nessas posições, mais elas ficam inspiradas em também estar. Seja um incentivador de mulheres. Muito obrigada.